doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje, mais uma vez, temos a alegria de receber Sueli Calda-Schuber. Bem-vinda, Sueli. Obrigada, também uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Sueli, há um tema que os nossos amigos têm solicitado bastante, que são os transtornos mentais. E você tem um livro que trata dessa temática, sobre sempre a visão espírita. Eu gostaria de perguntar inicialmente, você é da área de psicologia, psiquiatria, você trabalha com isso, não? Não, eu não sou psiquiatra, não sou psicóloga, eu sou uma pessoa assim que procurei ler, procurei estudar, porque esse tema sempre me fascinou, o tema relacionado com a mente, os processos mentais, o pensamento, essa coisa fantástica que é a nossa mente, isso sempre me interessou. Eu tenho um fascínio muito grande por esses assuntos, inclusive eu tenho transtornos mentais e mais 2 livros relacionados com a mente, Os Poderes da Mente e também o mais recente, Mentes Interconectadas e a Lei de Atração. Todos 3, o tema é a mente, o pensamento, a memória. Acho fantástico o nosso cabedal de possibilidades, de potencialidades, por isso eu procuro estudar. Com relação aos transtornos mentais, eu sempre tive, assim, uma vontade de conhecer, de, quem sabe, ajudar as pessoas que sofrem o transtorno mental. Eu observava que a pessoa que portadora de um distúrbio mental, de um transtorno mental, especialmente nos idos, nos tempos passados, essas pessoas eram colocadas em asilos, em hospícios e tinha aquele sofrimento, aquela coisa toda. Claro que, felizmente, foi evoluindo, houve uma evolução muito grande nessa área e, com isso, as pessoas passaram a ser melhor compreendidas, a medicina avançou bastante, a psiquiatria hoje, ela traz para o paciente recursos, ela tem, né, possibilita recursos notáveis, as medicações cada vez mais aperfeiçoadas, o medicamento, né? E com isso a pessoa tem uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. E por isso eu disse, eu interesso pelo assunto, mas eu não tenho nenhuma formação acadêmica, nunca estudei a respeito, a não ser que, à época que eu escrevi o livro, já há 10, 12 anos que eu lia sobre transtornos mentais, que eu lia sobre os distúrbios mentais e procurava entender cada um deles que eu tinha mais assim conhecimento. E com isso, um dia eu resolvi escrever um livro na visão espírita dos transtornos mentais. Mas eu quero dizer que o que nós estamos apresentando na obra, no livro, Transtornos Mentais numa Leitura Espírita, é uma visão, quando eu coloco o transtorno, eu coloco a visão, a explicação de um compêndio de psiquiatria mesmo, que é de Kaplan e Sadock. Mas depois eu discorro sobre a doutrina espírita na visão, mostrando, não é, por que existe o transtorno, qual é a gênese do transtorno e tudo mais que cerca essa situação. Explica para nós, Sueli, o que é o transtorno mental? Nós temos algumas visões, alguns conceitos, né? Eu gosto muito do que diz Rollo May, um psicólogo americano, falecido já há alguns anos. Rollo May, ele vai nos explicar que, segundo a psicanálise, um transtorno, uma enfermidade mental, ela evidencia uma dissociação da mente da criatura. A dissociação
Ela ocorre quando uma área determinada do cérebro se desvincula das outras áreas e tem uma atividade diferenciada. Isso causa conflitos, transtornos, problemas, os mais diversos. E segundo Jung já mostra de uma outra forma, Carl Gustav Jung, ele vai dizer, no livro dele, Psicogênese das Doenças Mentais, ele vai dizer que o transtorno ocorre quando há uma irrupção anormal dos conteúdos do inconsciente que vem à tona da consciência. E isso vai trazer uma série de sofrimentos e perturbações para a criatura. Por que você escolheu especificamente esses temas, Sueli? Muito boa pergunta essa, porque às vezes as pessoas podem imaginar assim, por que ela não tratou disso, não tratou daquilo, de outros aspectos e de outros distúrbios mentais? Eu procurei trazer para a obra aquelas pessoas com as quais eu convivi no atendimento fraterno, atendimentos que nós fazemos no Centro Espírita, e que eram portadoras desse ou daquele transtorno e elas relatavam isso. Uma pessoa chegava e falava, eu tenho esquizofrenia, diagnosticado pelo psiquiatra. Eu tenho transtorno bipolar, eu tenho toque, e assim por diante. E falava do seu problema. E eu ficava a imaginar o que é isso. Eu queria saber mais, queria aprofundar qual a razão da pessoa passar por aquilo, daquele sofrimento. Para você ter uma ideia, e os telespectadores, certa vez chegou um senhor, beirando assim uns 50 anos, para conversar conosco, e ele foi logo dizendo assim, eu sou esquizofrênico, o médico já diagnosticou isso há muitos anos, e eu quero dizer que é o maior sofrimento que pode existir nessa vida. Eu preferia sofrer do fígado, do rim, do cérebro, de qualquer coisa, menos um transtorno mental, uma questão como a esquizofrenia, porque eu não tenho sossego, ele disse. E eu fiquei a pensar, meu Deus, o que é esquizofrenia? Como que a pessoa sofre? E a família, tem um detalhe, que a família nem sempre alcança o sofrimento da pessoa. Pode até achar que a pessoa está fingindo, ou que a pessoa não quer trabalhar e usa aquela desculpa, qualquer coisa assim. Mas a pessoa sofre mesmo, sofre muito. E eu comecei a ver isso, eu comecei a ter, assim, uma empatia por essas pessoas. Por isso, eu vou abordar no livro exatamente os transtornos mentais que eu tive contato com pessoas portadoras desses transtornos. E fiz essa seleção, inclusive tem vários que o tempo não daria para a gente abordar. Mas nós temos, abordando na obra, não é? Inclusive a psicose pós-parto, que eu acho uma coisa assim dolorosíssima, e o estresse pós-traumático proveniente de traumas que as pessoas sofrem. E hoje em dia a psiquiatria ela tem um campo abrangente, um campo notável. E ainda existe o preconceito de quando alguém é indicado para ir procurar um psiquiatra, a pessoa diz, você está achando que eu sou louco? Não é? É esse o preconceito que existe. E especificamente sobre um transtorno bastante conhecido, né, e muitas pessoas hoje perguntam sobre o tema, que é o toque. O que você poderia dizer sobre o toque? Bem, eu digo assim, depois que Roberto Carlos, o rei, falou que sofre de toque, os súditos podem também dizer que sofrem, não é? Porque aí uma coisa já ficou muito mais facilitada. Achei um gesto muito bonito dele, né? Como a Catherine Zeta-Jones, que declarou que é bipolar. Essas coisas todas ajudam as pessoas portadoras dessas síndromes, desses distúrbios, porque aí elas podem criar um alento. Bom, se aquela pessoa tão famosa consegue superar, eu vou conseguir também. Então é assim. Mas o toque é o transtorno obsessivo compulsivo. E eu me defrontei com muitos casos de pessoas com toque. E no princípio eu não sabia o que era. Uma senhora, por exemplo, que com medo de micróbios, com medo de contaminação, a casa dela, as paredes já estavam todas manchadas, porque ela era capaz de jogar álcool nas paredes. Depois passou a julgar esses desinfetantes que existem hoje, não é? E só faltava botar fogo para poder acabar com possíveis micróbios, mas é doloroso. A pessoa estava com as mãos até meio queimadas, depois começou a usar luvas, e a gente vê o sofrimento da pessoa.
O TOC, transtorno obsessivo compulsivo, são manias, né? O obsessivo são ideias mentais obsessivas que se repetem, e compulsivo são atos compulsivos, são rituais, muitas vezes, que a pessoa acha que vão atenuar aquela ansiedade. Vêm pensamentos também terríveis. E a ansiedade e o medo desses próprios pensamentos fazem com que a pessoa comece a ter um ritual. Por exemplo, ela acha que um dia que ela fez tal coisa, aquilo atenuou a ansiedade, atenuou o medo, então ela vai repetir, torna-se um ritual. E assim por diante. Eu conheci muitos casos de pessoas com esses tipos de rituais que fazem, repetem durante a vida. E a pessoa que tem medo de micróbios, bactérias, essas coisas todas, essas pessoas lavam as mãos compulsivamente, tomam banhos demorados, ninguém pode encostar nelas, dependendo também da intensidade do problema. É que a pessoa vai tomar medidas que são capazes de atenuar aquele sofrimento. E outra coisa também é que as pessoas às vezes ficam com aquelas manias, mania de contar, verificar, guardar. São pessoas que guardam as coisas. Outro dia eu vi um documentário sobre os obsessivos compulsivos. E achei muito interessante, mostrando as casas dessas pessoas lotadas, mas lotadas de coisas que elas vão catando na rua, em tudo quanto é lugar. E não tinha mais lugar para cama, não tinha mais lugar para nada. E isso num ponto assim muito extremo. Talvez pessoas que não tinham um tratamento compatível para que isso pudesse ser atenuado. É isso, o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E as pessoas não devem desanimar, não. Façam como Roberto Carlos. Tenham uma vida cheia de, como ele fala, né? A vida tem emoções saudáveis. E seria importante agora que você fizesse uma abordagem sobre a visão espírita sobre esses transtornos mentais. Se seriam provenientes de algumas alterações do cérebro dos indivíduos, Sueli. Bem, a doutrina espírita nos mostra que o enfermo é o espírito. O cérebro, a situação do distúrbio propriamente se manifestar na vida da criatura é porque o espírito traz de vivências anteriores, sequelas, situações que vão imprimir, digamos assim, no corpo físico essas distonias que já lhe são próprias espiritualmente falando. E por isso vão surgir aspectos, situações nos implementos cerebrais, também no trato da criatura enquanto problemas psicológicos. E isso tudo vai trazer para a vida da pessoa algum tipo de transtorno, algum tipo de distúrbio. Pode haver mutações genéticas em alguns casos que aqui não estamos referindo, mas só para lembrar que existem também essas mutações genéticas, tudo isso proveniente do espírito que deve alguma coisa à contabilidade divina. Mas, na verdade, se nós não tivermos a reencarnação como explicação, nós vamos dizer assim, Deus é cruel. Porque uma parte dos seus filhos, ele faz com que nasçam com transtornos mentais, às vezes muito graves, ou então havendo mutações genéticas com certas lesões, né, terríveis na vida da criatura. Deus é cruel demais. Porém, quando nós entendemos a reencarnação, quando nós entendemos o processo evolutivo, quando nós entendemos o sentido da vida, nós vamos ter uma visão completamente diferente. A dor vem na nossa vida porque não há amor. Quando não há amor, a dor é uma consequência, porque vem a frieza, vem a maldade, a crueldade, porque a pessoa não tem amor dentro dela. Tem em germe, só que não eclodiu, que não veio à tona. Portanto, essas pessoas vão passar por essas dificuldades porque trazem isso no espírito. Porém, o que acontece? Passar dessa vivência, expurgando através do corpo físico essas distonias, o espírito está liberto e vai continuar essa trajetória evolutiva. Então não é muito mais belo saber que aquele ser que sofreu aqui no plano terreno e que se a vida é uma só, ele não vai nunca ter felicidade, nem prazer, nem coisa nenhuma, enquanto que a reencarnação oferece isso para ele.
Como para a família, como para todos. É uma visão que ou Deus é bom ou não é, né? Sim, claro. Ou Deus é suprema bondade, ou... Por isso é que as pessoas falam, eu sou temente a Deus, tem que ter medo desse Deus que marca a pessoa para ela ir depois também para o inferno, né? Porque ainda tem isso. Então tem que ter medo de Deus. Agora, Deus, na visão da doutrina espírita, é o Deus de amor, é o Deus de paz, é o Deus de justiça equânime para todas as criaturas, todas são iguais. Esses que hoje não apresentam nada dessas outras coisas, que estão levando uma vida que aparentemente as pessoas possam pensar assim, que é felicíssimo, mas já tiveram talvez o resgate, não é? Já estão numa situação que se redimiram, é isso. Mas já tivemos. Tudo isso aí já passou por nós. Ou vai passar ainda, né, de alguma forma, né? Se começarmos a cometer desatinos, nós vamos viver isso. Sueli, muito obrigado. E aos nossos amigos, o nosso abraço e esperamos todos no próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá.